Meus amados irmãos, que bênção estarmos aqui hoje na presença do Senhor, nessa noite, domingo à noite, para você ouvir a palavra do Senhor, aí na sua casa. Muito obrigado desde já pela sua atenção nesse momento. Peço que você, por favor, acompanhe a mensagem que está destacada em Mateus capítulo 8, no verso 1 a 4. Mateus capítulo 8, no verso 1 a 4, que diz assim: Ora, descendo Jesus do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero que fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao Senhor e ao sacerdote, e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Eu acho interessante sobre o desafio da igreja no século XXI, que a gente vai falar agora, sobre a intimidade com Deus. Intimidade com Deus, desafio da igreja no século XXI. O tema é referenciado de acordo com a nossa necessidade social de sermos igreja. Para nós no Brasil, é costumeiro vir à igreja pelo menos uma vez por semana. Mas isso para o povo judeu, na época de Jesus, não era comum. As pessoas iam em Jerusalém uma vez por ano. Imagine se a igreja abrisse apenas uma vez por ano. Já pensou como é que ia ser a sua vida? Como é que ia ser diferente? Nós, no caso, aqui na igreja, temos reunião, as nossas reuniões são coletivas por no mínimo 3 vezes por semana, fora os cultos de oração. Então são 6 cultos semanais. Então, cultos de oração mais as reuniões coletivas são 6 cultos semanais, rotineiramente. Isso para um judeu da época era impensável, porque ele morava longe. Ele tinha que vir a Jerusalém apenas uma vez por ano para poder pedir perdão pelos seus pecados. E a intimidade com Deus é algo interessante, porque nunca dependeu de um templo. Eu já falei isso anteriormente e repito, se você depende de uma igreja aberta para manter a sua intimidade com Deus, você tem um problema sério, porque Deus nunca foi dependente da igreja, de um templo, para exercer a sua função de intimidade com Ele. Aqui no caso, o leproso nos deixa muito à vontade em aprender algo poderoso com ele. Esse homem leproso, ele tinha uma dificuldade, a lepra é uma doença muito difícil, até hoje existente, muito rara hoje em nosso meio, mas ainda existente, onde o corpo da pessoa vai apodrecendo por partes. E essa doença é uma doença gravíssima, começa pela pele, depois passa para os nervos, depois passa para a carne, e a coisa vai desenvolvendo de um jeito muito complicado. E esse homem sofria dessa doença. Jesus Cristo, no capítulo 7, um pouquinho antes, vai dizer que Jesus Cristo estava pregando no monte, ensinando ali muitos fundamentos da fé cristã que nós hoje aprendemos. E ali no caso, em Mateus capítulo 8, fala que Jesus Cristo terminou o seu sermão, o sermão da montanha, e vai e encontra então um leproso. Na verdade, ao contrário, o leproso que encontrou Jesus. E a gente pode hoje então aprender algumas coisas rapidamente sobre o leproso, que estamos também na mesma condição, às vezes, espiritualmente. A primeira coisa que eu posso aprender com o leproso é que o leproso reconheceu o seu estado. Ele estava de uma maneira muito difícil de lidar sozinho. E às vezes a gente pode parecer uma bobagem, mas às vezes a gente não reconhece o nosso estado. Agora, nesse tempo de coronavírus, estamos aí numa campanha de enviar os nossos velhinhos, os nossos mais experientes, acima de 60 anos de idade, para as suas casas e pedindo para que eles fiquem em isolamento por causa da sua própria saúde. E como é difícil convencer uma pessoa acima de 60, 65 anos de idade que ele deve ficar em casa. Às vezes ele não reconhece, às vezes ele pensa que tem 18 anos ainda, que tem 30 anos, que tem 35 e que ninguém manda. Mas, na verdade, ele precisa reconhecer. Essa é a dificuldade da gente reconhecer o nosso estado. No caso, o leproso, ele reconheceu o seu estado. E ele foi até Jesus.
Meu amado, eu não sei qual é o seu estado que você está na sua vida pessoal, na sua vida particular, na sua vida profissional, mas uma coisa é certa, você precisa reconhecer o seu estado. De que maneira que você se encontra? De que jeito? De que estado? Como você está? Olhando para dentro, não para fora, mas olhando para dentro, como você está internamente? Você precisa reconhecer o seu estado. Esse homem era leproso, ele reconheceu o seu estado, ele foi até Jesus. Eu peço que você também faça isso. Outra coisa que o leproso também nos ensina é que o leproso, ele não teve vergonha do seu estado. Acho interessante falar sobre isso, porque além de reconhecer, ele não teve vergonha do seu estado. Ele não se isolou, ele não ficou numa caverna, ele não ficou numa cidade refúgio, que era, na verdade, o que a lei judaica falava, que ele tinha que ir para uma cidade refúgio. Mas não, ele enfrentou uma multidão. Aqui no caso, Mateus capítulo 8, fala que uma grande multidão estava seguindo Jesus. E ele então enfrenta essa multidão, mesmo leproso. Ele não teve vergonha do seu estado. Por que então ele não teve vergonha do seu estado? Porque ele sabia que de alguma forma Jesus Cristo poderia ajudá-lo e ele tinha que estar perto de Jesus. E às vezes a gente, num estado que estamos, às vezes tão deplorável, com tantas dificuldades, com vergonha, com falta de intimidade com Deus, a gente às vezes se isola. A gente faz a mesma coisa que Adão e Eva fizeram no paraíso assim que pecaram. Eles se esconderam de Deus. Eu quero te dizer que isso não é bom. Você não pode, querido, mesmo mediante o pecado, mesmo a vergonha do pecado, mesmo tendo situações complexas, às vezes envolvendo a sua família, o seu trabalho, a sociedade em si, você não pode ter vergonha do seu estado. Você precisa ir até Jesus. Porque se você não fizer isso, esse problema não vai ser resolvido. Você não vai receber o milagre. E é necessário ter essa atitude. Além de reconhecer o seu estado, é preciso não ter vergonha do seu estado. Não tenha vergonha se você caiu em um pecado. Não tenha vergonha se você teve um problema na família, se você falou algo que não devia. Não tenha vergonha. Vá até Jesus e Ele fará um milagre na sua vida. Outra coisa que a gente pode aprender também com o leproso é que ele não queria ficar naquele estado. Ele não queria permanecer naquele estado. Além de reconhecer e não ter vergonha, ele não queria ficar naquele estado. Ele tinha algumas opções. A primeira opção era ir até o sacerdote mais próximo, ir até o templo, ir até algum mágico, algum curandeiro. Sim, ele tinha muitas opções, mas ele foi até Jesus. E não querer ficar naquele estado era algo muito, muito difícil, porque não havia a medicina como hoje nós temos, que você vai numa consulta no médico ou compra um remédio e vai em algum lugar, faz um exame, faz uma tomografia, verifica as possibilidades. Era muito mais difícil. Ou seja, o próprio paciente tinha que lutar contra a sua própria doença numa sociedade que não aceitava aquilo. Hoje em dia, no Brasil, nós temos tratamento para muitas doenças. Nós temos incentivo para que essas doenças sejam tratadas, mas na época não havia. E ele, aqui no caso, não queria ficar naquele estado. Meu querido, às vezes a gente se acostuma com o estado deplorável que nós estamos. Eu quero te pedir, não faça isso. Se você quer sair dessa zona de conforto, sair dessa zona de terror, na verdade, não é nem de conforto, mas sim dessa zona de terror, você precisa também não querer ficar nesse estado. Ele não foi à igreja, ele não foi à sinagoga, ele não foi aos discípulos. A palavra de Deus fala que ele não se dirigiu a Pedro, ele não se dirigiu a Tiago nem a João, não, ele foi a Jesus. Eu quero te pedir que você reconheça o seu estado, que você não tenha vergonha do seu estado, mas que você também não queira ficar nesse estado. Você pode se acostumar com isso. E isso pode levar dias, meses e anos, você acostumado com essa situação. Essa situação não vai levar a lugar algum. Se você perceber aqui no verso 3, a palavra de Deus fala claramente que Jesus estendeu a sua mão e tocou. Mas por que Jesus teve que estender a mão até ele? Porque ele não quis ficar daquele jeito.
ele não se permitiu ficar em casa, ele não se entregou para a doença. Eu quero te dizer, querido, que ou você luta para viver, ou você luta para viver. É necessário ter essa consciência, porque você pode se entregar. Na verdade, se entregar é muito mais fácil. Ah, pastor, mas você não está vivendo o que eu estou vivendo. Sim, mas você também não viveu o que eu vivi. E eu, várias vezes, já pensei em me entregar, mas por algum motivo que o Senhor me concedeu, por alguma razão, por uma palavra, por um louvor, me trouxe ânimo ao coração e eu resolvi não me entregar. Só porque a gente às vezes é pastor, você pode perceber, você pode pensar que a gente não tem problemas, mas eu posso dizer claramente que o seu pastor tem problemas, a sua família tem problemas, a sua vida tem problemas, e a gente não pode se entregar. Então, esse leproso não permitiu ficar naquele estado, não porque ele quis determinar algo para o Senhor, de maneira alguma, mas ele tentou, ele lutou até o fim. Então, quero te dizer, querido, que ele poderia ter ficado naquele estado, mas ele não quis ficar naquele estado. Última coisa que a gente pode aprender com o leproso é que após a sua cura, ele recebeu uma missão. O verso 4 deixa claro que Jesus Cristo fala para ele dizendo assim, olha, você foi curado, vai até o sacerdote e oferta de acordo com a lei de Moisés, mas vai até ele para que dê testemunho dessa cura. Eu quero te dizer uma coisa interessante, que tem a ver com a nossa hora, agora, nosso tempo de quarentena que nós estamos vivendo agora. O Senhor operou o milagre na vida dele exatamente por um detalhe. Aqui no verso 2, a palavra de Deus fala que o leproso o adorou. Ou seja, ele não determinou, como nós ouvimos por aí nos dias de hoje, a expressão eu determino, eu faço, eu digo. Não. Ele, em momento algum, ele determinou algo para Deus. A palavra do Senhor fala que ele adorou ao Senhor, ou seja, ele serviu ao Senhor antes mesmo de receber o seu milagre. E ele faz uma pergunta no verso 2, dizendo assim, um desejo, dizendo assim, Senhor, se queres, pode purificar-me. Ele deixou a opção na mão do Senhor. Então, querido, quero te dizer que após a cura dele, ele recebeu uma missão. E qual foi a missão que ele teve? A missão de servir. O que Moisés falava sobre esse tipo de cura era que aquela pessoa que era curada, ela não poderia viver mais normalmente por aí. Ela deveria servir à religiosidade, ao templo, enquanto estivesse viva. Então, eu quero te lembrar, querido, que eu não sei qual é o seu estado, eu não sei qual o motivo desse desânimo, dessa questão que está dentro do seu coração, mas uma coisa é certa, você não pode permanecer nesse estado, você precisa reconhecer o estado que você está, ele não pode continuar nesse estado, mas após receber a cura, você precisa compreender a missão que Deus te concedeu. E a missão é servir. Não sei aonde, eu não sei se você tem um dom, um talento específico, mas alguma coisa Deus te deu para que você possa servir a sua família. Agora é uma boa hora da gente lembrar que nós temos que servir primeiramente a nossa família, servir aos nossos vizinhos. É hora de servir aos nossos vizinhos. Os crentes de Jesus precisam servir aos vizinhos para saber como eles estão, porque nós vivemos juntos, nós não vivemos mais separados. Meus amados, é hora de aprender com o leproso, é hora de deixar a nossa marca servindo ao Senhor na nossa casa, na nossa vizinhança e na nossa igreja. Que você pare um minuto para ter intimidade com Deus. O leproso não foi a Pedro, o leproso não foi na sinagoga, o leproso não foi na igreja, o leproso não foi ao templo, o leproso foi até Jesus. E eu desejo que você vá até Jesus. Se você for até Jesus, você vai deixar esse problema, essa dificuldade que você tem para trás. Vamos orar? Peço que você feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, nós te clamamos perdão pelos nossos pecados e a tua palavra hoje nos ensinou poderosamente que nós não passamos de seres muito frágeis
e que nós precisamos da Tua mão estendida para nós. Senhor, a lepra aqui no texto representa uma doença física, mas existem também doenças morais, doenças emocionais, doenças espirituais, Senhor, que precisam ser tocadas por Ti. Senhor, hoje aprendemos com um leproso que o Teu servo decidiu sair da sua casa para ter um encontro contigo. Senhor, nós não queremos mais ter um encontro com o pastor, ter um encontro com os irmãos da igreja, ter um encontro com o templo. Não, nós queremos ter um encontro contigo, porque aquilo que satisfaz a nossa alma, aquilo que vai encher o vazio do nosso ser, não é um encontro com o pastor, e muito menos com a liderança, e muito menos com o templo, mas sim contigo. Senhor, dá-nos, Senhor, a oportunidade de termos um encontro real contigo nesse tempo, para sermos independentes, para sermos firmes no Senhor e termos a intimidade com o Senhor da maneira que o Senhor determina para aqueles que são salvos em Ti. Muito obrigado por tudo, abençoa a nossa vida, em nome de Jesus amado. Amém. Meus amados, eu tenho 2 recados bem rápidos. O primeiro deles, eu gostaria que você ligasse para as pessoas da nossa igreja, faça contato via telefone, zap, correio, qualquer coisa, qualquer tipo de contato, ligue para as pessoas da igreja, verifique se elas estão precisando de alguma coisa, tenha comunhão, não se isole nesse tempo, para que a gente possa continuar com a nossa comunhão em Cristo e também na igreja. E a segunda coisa que eu quero te lembrar são sobre os dízimos e ofertas que nós precisamos para manter esta obra, manter a ação social, os nossos missionários que estão no campo missionário. Nós precisamos desse seu tempo e também dos seus recursos, da sua dedicação, do seu amor, do seu carinho, para que a gente possa continuar investindo e não deixando os nossos missionários e também a ação social da igreja desprovida de recursos. Então peço que você lembre, vamos lá, vamos continuar firmes no Senhor, se cuide, não se exponha, para que a gente possa em breve voltarmos a estar de maneira presencial aqui na nossa igreja. Que Deus possa te abençoar e fazer você cada dia mais feliz e abençoado.